Existe uma fruta na sua fruteira que pode estar roubando a sua testosterona e prejudicando suas ereções. E a maioria dos homens acima de 60 come ela sem imaginar o risco. Eu sou urologista há mais de 20 anos e na minha prática clínica já vi dezenas de casos em que pequenas mudanças na alimentação fizeram diferença real na qualidade de vida íntima e na energia diária. Hoje eu vou revelar com clareza e sem promessas milagrosas as 4 frutas que podem inflamar a próstata ou atrapalhar os hormônios nos idosos, e as 4 que você deve começar a privilegiar para proteger a circulação e a testosterona. Antes de continuar, se você tem mais de 60 e quer receber mais dicas práticas e confiáveis sobre saúde masculina, inscreva-se no canal e ative as notificações. Fique comigo, isso pode mudar como você olha para a fruteira da sua casa. Vamos direto ao ponto. Primeira lista, as 4 frutas que eu, como urologista, peço para muitos pacientes reduzirem ou evitarem. Não estou dizendo que elas são proibidas para toda a vida, mas há mecanismos e situações em que a presença frequente delas na dieta tende a piorar sintomas urinários, inflamação prostática ou fatores hormonais relacionados à testosterona. Vou explicar o porquê, contar casos que vi no consultório e dar orientações práticas para reduzir o risco. A primeira fruta que costuma surpreender muitos homens é a uva. Visualize, um cacho inteiro, bonito, fácil de comer. O problema não é a fruta em si, e sim a forma como ela é produzida e consumida. Uvas, especialmente as não orgânicas, costumam apresentar resíduos de pesticidas em níveis relativamente mais altos do que muitas outras frutas. Alguns desses resíduos têm atividade semelhante a hormônios estrógenos, chamamos isso de xenoestrógenos. Em homens mais velhos, a exposição crônica a compostos que mimetizam estrogênio pode deslocar o equilíbrio hormonal já fragilizado pela idade, contribuindo para sintomas como diminuição da libido, alterações no equilíbrio entre testosterona livre e, indiretamente, maior sensibilidade à inflamação prostática. Além disso, uvas são ricas em frutose e, quando consumidas em grandes quantidades, podem contribuir para picos de glicose e insulina em pessoas com metabolismo alterado, e picos de insulina repetidos estão associados à queda nos níveis de testosterona ao longo do tempo. Na minha prática, lembro de um paciente de 67 anos que vinha com queixas de cansaço crescente e perda de interesse sexual. Ele comia um cacho de uvas quase todos os dias como lanche. Depois de orientá-lo a reduzir a ingestão de uvas não orgânicas, substituir por frutas menos expostas a pesticidas e a optar por lavar muito bem as uvas ou escolher versões orgânicas quando possível, ele relatou em cerca de 6 a 8 semanas maior energia e relatos subjetivos de ereções matinais mais frequentes. Não foi uma cura, foi uma melhora relatada, possivelmente associada a outras mudanças que fizemos no plano. A recomendação prática. Se você não consegue viver sem uvas, prefira uvas orgânicas quando estiverem disponíveis, ou lave muito bem sob água corrente e deixe de molho em solução apropriada para resíduos. E modere a porção. Um punhado ocasional é diferente de um cacho por dia. A segunda armadilha vem em forma de conveniência, frutas enlatadas ou em calda, aquela salada de frutas industrial, a pera em calda, os pedaços em xarope. O problema principal aqui é o açúcar concentrado e os adoçantes utilizados no processamento. Muitos produtos vêm imersos em xarope de milho rico em frutose ou em caldas açucaradas que produzem picos glicêmicos rápidos. Esses picos repetidos elevam a insulina e, como comentei, picos elevados de insulina cronicamente podem estar associados a menores níveis de testosterona. Além disso, esses produtos frequentemente contêm conservantes e aditivos que alteram a qualidade dos nutrientes do alimento. Outro aspecto prático é comum que pessoas idosas substituam sobremesas ou snacks por essas opções, por serem fáceis e duráveis, mas o preço metabólico pode ser alto. Tenho um caso que ilustra bem. Um senhor de 72 anos com queixa de aumento do jorro urinário e sensação de inchaço. Ele comia diariamente uma taça de salada de frutas enlatada após o jantar. Propusemos trocar por frutas frescas da época sem açúcar e reduzir a ingestão de doces processados. Em 4 a 6 semanas, ele relatou menos sensação de inchaço e mais disposição.
Mais uma vez, não estou dizendo que o enlatado foi o único culpado, mas na combinação com outros fatores metabólicos, essa escolha alimenta um ambiente pró-inflamatório. Minha orientação prática é simples: evite frutas em calda e xarope. Prefira frutas frescas ou congeladas sem adição de açúcar. Se for usar enlatados por conveniência, escolha versões em suco natural ou água e enxague antes de consumir, quando possível. A terceira fruta que merece atenção é a banana bastante madura. Bananas são nutritivas, fonte de potássio e confortantes. Porém, à medida que amadurecem, sua composição muda. Há aumento de açúcares simples e variações em compostos que podem modular o humor. É por isso que bananas muito maduras muitas vezes dão aquela sensação de relaxamento. Em pessoas idosas com resistência insulínica ou diabetes, comer frequentemente grandes quantidades de bananas muito maduras pode provocar picos de insulina, que, como já expliquei, se repetidos, tendem a desregular o eixo hormonal. Há também relatos clínicos, em termos de sensação, de que o consumo frequente de bananas muito maduras em excesso pode estar associado à sensação de sonolência pós-prandial em alguns pacientes, o que afeta a energia e libido. Minha recomendação aqui é de moderação e escolha de maturação. Prefira bananas menos maduras ou porções menores, e evite consumi-las como substituto único de uma refeição. Para quem depende muito de carboidratos rápidos por conta de problemas de apetite, é melhor combinar a banana com proteína, iogurte natural sem açúcar, por exemplo, para reduzir o pico glicêmico. Não peço para cortar totalmente a banana, mas para observar a quantidade e a maturação. A quarta e última da lista de evitar com frequência é um grupo: frutas secas, passas, tâmaras, damascos secos. Elas são carregadas de nutrientes, fáceis de armazenar e ótimas como snack, mas concentram açúcares de forma significativa. Uma porção pequena tem, frequentemente, tanto açúcar quanto uma sobremesa. Esse açúcar concentrado provoca elevações rápidas de glicose e insulina, e, além disso, muitos produtos industrializados apresentam aditivos, conservantes e, às vezes, tratamentos com dióxido de enxofre ou outros agentes. Outro ponto menos óbvio é que o consumo regular e em quantidades grandes pode interferir na absorção de minerais, como o zinco, essencial para a produção de testosterona e para a saúde prostática. A deficiência de zinco está associada à piora da função sexual e a maior risco de infecções. Portanto, pegar um punhado de passas todos os dias sem equilibrar a dieta pode não ser a melhor estratégia para quem já tem predisposição à perda hormonal ou problemas prostáticos. Tive pacientes que usavam frutas secas como energia rápida à tarde, e ao diminuir a porção para 1 ou 2 dedos por dia e trocar por frutas frescas com menos densidade de açúcar, relataram melhor controle do apetite e sensação de menos inchaço. A orientação prática é: limite frutas secas a porções pequenas, use-as como complemento em saladas ou iogurtes, em vez de snack único, e prefira opções sem adição de açúcares ou conservantes. Se você consumiu alguma dessas frutas com regularidade, pare por uma semana e observe como se sente. Comente aqui qual dessas 4 frutas você costuma comer, vou responder alguns comentários com sugestões personalizadas. Essa observação simples pode ser reveladora para o seu corpo. Agora que você sabe o que evitar ou moderar, vamos ao outro lado da fruteira. As 4 frutas que, segundo minha experiência clínica e orientações baseadas em evidências moderadas, podem favorecer a circulação, proteger a microvasculatura prostática e ajudar a manter níveis mais saudáveis de óxido nítrico e testosterona. Essas frutas não são remédios, mas são complementos nutritivos que, quando inseridos em um estilo de vida saudável, podem colaborar com melhora de sintomas e com bem-estar sexual e metabólico. A primeira delas é a romã. Romã é uma fruta que tem sido estudada por sua riqueza em compostos chamados punicalaginas e outros polifenóis. Esses compostos têm alto poder antioxidante e contribuem para reduzir o estresse oxidativo nas paredes dos vasos. Menos estresse oxidativo significa vasos mais capazes de se dilatar quando o óxido nítrico atua, e o óxido nítrico é a molécula-chave para relaxar os vasos sanguíneos do pênis e permitir uma ereção. Em pacientes que passaram a incluir meia xícara de mirtilos no café da manhã, inseridos num iogurte natural ou no cereal,
Houve relatos de maior clareza cognitiva, mais resistência ao esforço e relatos subjetivos de melhora na função sexual ao longo de semanas. Recomendo meia xícara a 1 xícara de mirtilos, 3 a 5 vezes por semana, preferindo frutas frescas ou congeladas sem açúcar. Agora, como transformar isso em rotina no dia a dia sem complicar sua vida? Vou sugerir um plano prático e realista, pensado para homens acima de 60 que buscam proteção hormonal e vascular sem grandes sacrifícios. Comece trocando. No lugar das frutas enlatadas em calda, opte por frutas frescas ou por frutas congeladas sem adição de açúcar. No lugar do punhado diário de passas, experimente meia xícara de mirtilos com iogurte natural. Se você costuma beliscar uvas todo dia, limite para 1 punhado e prefira lavar muito bem ou escolher orgânico quando possível. Substitua uma banana muito madura por uma banana menos madura acompanhada de um punhado de oleaginosas, nozes, amêndoas, para reduzir o pico glicêmico. Um exemplo de cardápio simples. No café da manhã, iogurte natural com meia xícara de mirtilos, 1 colher de sementes de chia e 1 kiwi picado. No lanche da manhã, uma fatia de melancia ou um pequeno punhado de frutas inteiras da estação. No almoço, a salada como sempre, e de sobremesa uma fatia de romã ou sementes de romã sobre a salada. À tarde, evite as frutas secas como snack isolado. Prefira uma peça de fruta inteira mais uma fonte de proteína para equilibrar a glicemia. Evite sucos industrializados e bebidas adoçadas. Se for fazer suco em casa, que seja 100% natural e consumido imediatamente. Quantidade e frequência. Para romã, uma romã média ou 100 ml de suco 100% puro em dias alternados. Para kiwi, 1 por dia. Para melancia, 2 a 3 fatias médias algumas vezes por semana. Para mirtilos, meia xícara a 1 xícara, 3 a 5 vezes por semana. Para as frutas a evitar: uvas em porções controladas, evitar frutas em calda, bananas menos maduras em porções menores e limitar frutas secas a pequenos dedos por dia. Essas orientações são práticas, não são receitas médicas individuais. Ajuste conforme suas condições de saúde e orientação do seu médico. Algumas dicas de compra. Quando for possível, escolha orgânico para uvas e frutas com casca fina que você consome com frequência. Para frutas mais protegidas pela casca, como melancia, a versão convencional costuma ter menor risco de resíduos superficiais. Ao comprar frutas secas, prefira as versões sem adição de açúcar e sem conservantes excessivos. Ao comprar suco, verifique o rótulo e escolha 100% fruta, sem adição de açúcar. Preferível ainda é preparar suco ou smoothie em casa usando a casca branca da melancia quando bem lavada, ou integrando sementes de romã diretamente no prato. Quantidade e frequência. Para romã, uma romã média ou 100 ml de suco 100% puro em dias alternados. Para kiwi, 1 por dia. Para melancia, 2 a 3 fatias médias algumas vezes por semana. Para mirtilos, meia xícara a 1 xícara, 3 a 5 vezes por semana. Para as frutas a evitar: uvas em porções controladas, evitar frutas em calda, bananas menos maduras em porções menores e limitar frutas secas a pequenos dedos por dia. Essas orientações são práticas, não são receitas médicas individuais. Ajuste conforme suas condições de saúde e orientação do seu médico. Algumas dicas de compra. Quando for possível, escolha orgânico para uvas e frutas com casca fina que você consome com frequência. Para frutas mais protegidas pela casca, como melancia, a versão convencional costuma ter menor risco de resíduos superficiais. Ao comprar frutas secas, prefira as versões sem adição de açúcar e sem conservantes excessivos. Ao comprar suco, verifique o rótulo e escolha 100% fruta, sem adição de açúcar. Preferível ainda é preparar suco ou smoothie em casa usando a casca branca da melancia quando bem lavada, ou integrando sementes de romã diretamente no prato. Quero ser claro quanto aos prazos. Em muitos relatos de consultório, quando o paciente faz mudanças conscientes na dieta, reduz açúcar concentrado, evita frutas em calda e inclui regularmente romã, melancia, kiwi e mirtilos, às vezes observa sinais de melhora em 4 a 12 semanas. Esses sinais são geralmente subjetivos no início: mais energia, ereções matinais mais frequentes, menor sensação de inchaço abdominal. São relatos, não garantias. Cada corpo reage de maneira diferente. A consistência é o que conta. Pequenas mudanças mantidas tendem a somar mais do que grandes mudanças temporárias. Também é importante esclarecer alguns mecanismos com linguagem simples. Quando falo em óxido nítrico, pense nele como o sinal verde que faz os vasos relaxarem e permite que o sangue circule onde precisa, inclusive para resultar em uma ereção.
Antioxidantes, como os das romãs e dos mirtilos, ajudam a manter esse sistema funcionando, protegendo as paredes dos vasos contra agressões. A L-citrulina da melancia é como um insumo que facilita a fabricação do óxido nítrico. Por outro lado, picos repetidos de insulina gerados por açúcares concentrados podem desregular o equilíbrio hormonal, com impacto na testosterona. Compostos que imitam estrogênio, como alguns resíduos de pesticidas, podem alterar o balanço hormonal quando a exposição é contínua. Tudo isso se soma: alimentação, peso, sono e atividade física. Quanto mais equilibrados esses pilares, maior a chance de manter função sexual e saúde prostática em melhor nível. Praticar pequenas substituições é mais eficaz do que criar regras rígidas. Se antes você tomava um suco industrializado à tarde, experimente substituí-lo por um copo de água com pedaços de melancia e hortelã. Se você costuma terminar o almoço com uma salada de frutas em calda, troque por uma porção de romã ou por uma taça de mirtilos com iogurte natural. Se a banana madura é seu conforto, mantenha, mas combine com proteína ou coma menos madura. E, se você adora passas, mantenha uma porção muito pequena como complementação e não como snack principal. Lembre-se das limitações. Não há fruta que substitua um tratamento médico quando necessário. Se você usa medicação para próstata, para pressão, para diabetes ou terapia de reposição hormonal, esses tratamentos não devem ser interrompidos sem orientação do seu médico. Mudanças alimentares podem ajudar, mas não são substitutas de prescrição. Se você tem diabetes, insuficiência renal, doença cardíaca ou outras condições crônicas, ajuste as porções de frutas com orientação profissional. Para recapitular e fechar com a mesma frase que nos guiou no começo, o urologista revela: as 4 frutas que inflamam a próstata dos idosos são uvas, especialmente não orgânicas por risco de resíduos, frutas enlatadas em calda, xarope e adoçantes, bananas muito maduras, picos glicêmicos e efeito sedativo em excesso, e frutas secas em porções excessivas, açúcares concentrados e possíveis interferências na absorção de minerais. As 4 que protegem e valem a pena serem incluídas com mais frequência são romã, punicalaginas e suporte ao óxido nítrico, kiwi, vitamina C e melhor absorção, melancia, L-citrulina, precursora do óxido nítrico, e mirtilos, antocianinas e proteção vascular. Se este vídeo fez sentido para você, curta e compartilhe com um amigo que precisa ouvir isso. Inscreva-se no canal para receber mais orientações práticas sobre saúde masculina. E, por favor, comente qual dessas frutas é mais presente na sua rotina. Vou ler e responder alguns comentários com sugestões práticas. Fechamento médico. As informações aqui são baseadas na minha experiência clínica e em evidências moderadas, que apontam para os mecanismos citados. Não prometo cura. Antes de fazer mudanças significativas na sua dieta, especialmente se você estiver em tratamento, com problemas metabólicos ou em uso de medicamentos, consulte seu urologista ou um nutricionista para um plano personalizado. Pequenas mudanças consistentes podem trazer resultados, e eu estou aqui para ajudar você a identificar quais fazem mais sentido para a sua vida.